Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa história da revelação, Antigo Testamento, e vamos falar durante o período dos reis sobre a questão da revelação. Durante o tempo dos reis, do ano 900 ao ano 500, um outro fenômeno deve ser ainda considerado. Foi o tempo da profecia, o tempo dos profetas. Quando o tempo dos profetas entra em decadência, não mais aparecem profetas, inicia o tempo da apocalíptica, que expressa a pobreza da falta de profecia. Os profetas de Israel, e com esta expressão, entende-se aqui os chamados profetas da Escritura, são o contrapeso oposto ao reino, aos sacerdotes e aos perigos, bem como às tentações com eles relacionadas. Tentações de esquecimento, de abandono, de infidelidade à aliança, aos seus compromissos, às suas promessas, isto é, a obediência à lei, a obediência à aliança. Quanto ao sacerdócio, as tentações consistiam em que, comprazendo-se com as formas rituais e externas do culto, abandonassem eles sua fé e sua ética própria. Os profetas distinguem-se das figuras proféticas das outras religiões, como Javé se distingue dos seus deuses. Então nós não podemos ver a dimensão sacerdotal, que é uma outra dimensão, que estavam preocupados mais com a questão ritual, com a dimensão profética. Eles são coordenados a determinada figura de reis. Então, os profetas, antes dos profetas do livro, são os profetas do Reino do Norte. Embora nós temos Amós, que sai do Reino do Sul, e vai para o Reino do Norte profetizar. Mas eles estão sempre ligados, o profetismo está ligado à atitude dos reis, à figura dos reis. Elias, Acabe, Elias está ligado a Acabe, Isaías a Jaz, Jeremias a Joaquim, Sedecias. Nós vamos ver que esses profetas, tanto do Reino do Norte e do Reino do Sul, sempre estão ligados a um período de um rei, a uma presença real. Que é um profeta? Encarando-se o sentido pleno da palavra, é aquele que fala em lugar de outrem. Trata-se, portanto, de uma missão. O profeta é alguém que Deus desperta, escolhe e chama. O profeta não é autor da mensagem. O profeta é o instrumento da mensagem. Deus fala por meio da boca do profeta. Então, a mensagem é de Deus. O destinatário é o povo. O profeta é um instrumento. O profeta é alguém, então, que Deus desperta, escolhe e chama. Entendido como vidente, o profeta é aquele que vê. Mas o olhar do profeta não se dirige especialmente para o passado nem para o futuro. Dirige-se ao presente imediato. Ele vê, conhece e diz o que se refere às coisas de Deus
em se tratando de seu povo, dos reis e dos sacerdotes. O olhar do profeta não se ilude pelo fato de tudo estar aparentemente em ordem, de estarem funcionando normalmente todos os serviços. Ele percebe o vazio da fé, o vazio do amor, por detrás da aparência das coisas. Conhece a falta de salvação em meio à salvação aparente e externa, tão apreciada pelos falsos profetas. Por outro lado, o profeta é a garantia do povo em meio da desgraça, do infortúnio, da desesperança. O profeta é alguém que, com coragem e fraqueza, discorre sobre o que acontece na atual situação histórica, sobre a fé e a obediência, sobre a justiça e o amor, sobre a fidelidade e a aliança ou não. Principalmente quando o povo começa a cultuar outros deuses, deixando Javé de lado. Deus fica só um Deus do culto, mas muitas vezes se recorre a outros deuses para outras situações. E alguém cônscio de sua palavra e de sua missão, alguém que está pronto a defender sua palavra com a vida e as ações. O profeta dá a vida por aquilo que anuncia. Sua missão é desenvolver e consolidar a verdade da aliança contra as tentações vividas pelo povo, pela nação, a transformar a aliança com Deus numa aliança política. O profeta advertia o rei, aos sacerdotes, quanto ao perigo da infidelidade e das falsas seguranças. A segurança da aliança política, a segurança que vinha da prosperidade econômica, e de tantas outras. O profeta, então, quer anunciar, denunciar, admoestar essas falsas seguranças. Os profetas interpretam as catástrofes e provações não como uma fatalidade externa, mas como castigo de Deus aos pecados do povo. O povo que, fazendo determinadas escolhas, esquecendo a aliança, acabam assumindo as consequências de romper com essa aliança. O profeta surge como advogado do seu povo, na defesa do povo, sempre intercedendo junto de Deus, em favor do povo. Intercede ele junto de Javé, Deus da aliança e das promessas, para que se lembre do seu juramento, para que seu povo escolhido, obra sua, não se torne motivo de zombaria no mundo. Baseando-se nestes fatos, será possível deduzir alguns critérios para discernirmos os verdadeiros e autênticos e falsos profetas. O mais importante do profetismo é o chamado interior e evidente. Há também o fato de assumir os verdadeiros profetas quanto uma inclinação pessoal, a tarefa, o encargo, a necessidade, o dever de falarem e agirem em nome de Deus, assumindo as consequências da sua mensagem. O falso profeta apresenta suas próprias fantasias como revelação de sua própria vontade como vontade de Deus. Jeremias capítulo 23, versículo 23 a 32. Os falsos profetas agem em benefício próprio, para ganhos, diferente do verdadeiro profeta. A este critério subjetivo acrescenta-se outro, objetivo, a efetivação real do que o profeta diz. Jeremias capítulo 28, versículo 9 e 15. A coerência entre vida e doutrina, a obediência às ordens de Deus, a abnegação de si mesmo,
a fuga de toda tentação de oportunidade, de fazer ganho nas profecias. Uma última diferença é que o falso profeta tem sempre uma desculpa para tudo. Ao passo que o profeta é realmente chamado, às vezes as mantém, ou se mantém em silêncio. Porém, ele não pode dispor à vontade da palavra de Deus, ele tem que ser obediente à palavra, devendo ater-se antes do momento da revelação. O verdadeiro profeta, partindo da situação presente, aponta para uma nova aliança, a maior, mais universal, aquela que se implanta no mais íntimo do homem, no coração do homem. Dessa nova aliança fala-se com frequência. Isaías capítulo 19, versículo 19 a 21, Isaías capítulo 55, versículo 3, Isaías capítulo 61, versículo 8, Jeremias capítulo 31, versículo 31 a 34. Dias hão de vir, oráculo do Senhor, em que firmarei nova aliança com as casas de Israel e de Judá. Diversa, porém, será da que concluí com seus pais no dia em que pela mão os tomei para tirá-los do Egito, pacto que violaram, embora eu fosse a defesa deles. Eis a aliança que então farei com a casa de Israel, oráculo do Senhor. Incutir-lhe-ei a minha lei, gravá-la-ei em seu coração. Serei o seu Deus, Israel será o meu povo. Então ninguém terá encargo de instruir o seu próximo irmão, dizendo: aprende a conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, grandes e pequenos, oráculo do Senhor. Pois a todos perdoarei as faltas, sem guardar nenhuma lembrança de seus pecados. Ezequiel afirma: concluirei com eles uma aliança de paz, estabelecerei sempre o meu santuário entre eles. Ezequiel 37, versículo 26. As palavras do profeta Jeremias foram pronunciadas durante a maior catástrofe do povo de Israel, que era o tempo do cerco e a destruição de Jerusalém pelas tropas da Babilônia. Agora, Ezequiel, durante o próprio cativeiro na Babilônia, porque Jeremias professa antes do exílio, e no exílio já, mas no Egito, Ezequiel no exílio da Babilônia, ele foi na primeira leva juntamente com o rei Joaquim. Com esta importante ocorrência chega ao fim um período da história de Deus entre os homens. Esta não se teceu, vamos repetir, de manipulações políticas ou graças a um processo histórico regular, como externamente pode parecer. Mas esse período apareceu entre o diálogo entre Deus e seu povo, feito de apelo e resposta, de mandamentos e obediência, de missão e fidelidade. Esse diálogo, entretanto, devido à não correspondência de uma das partes que rompeu com a aliança, este é o povo de Deus que rompe com a aliança, foi quebrado esse pacto. E visto em seu conjunto, esse povo fracassa. Tal processo não ocorreu porque devia ocorrer. Ocorreu por escolhas humanas. Então, esse é o castigo. As pessoas abandonam a aliança e agora sofrem as consequências do abandono da aliança com Deus. Eles dizem: não queremos compromisso com Deus, então Deus não age mais em favor do seu povo. Mas Deus vai estar sempre lembrando da aliança, sempre querendo refazer a aliança, porque esse foi um povo escolhido. Ele é fiel também às promessas dadas a Abraão. Tal processo não ocorreu porque devia ocorrer. Ao contrário, porque da parte do homem, assim foi querido e realizado. Foi uma escolha humana. A história não é algo que se realiza automaticamente.
Ela precisa ser concretizada no encontro de Deus com os homens, no encontro dos homens com Deus, no encontro dos homens entre si. O grande problema da humanidade são justamente as vaidades, a ambição, a sede de poder, né? Tudo isso que muitas vezes se impõe à maioria das pessoas, rompendo com uma aliança de ver o outro não como alguém que se manipula, mas como alguém que faz parte da humanidade, que faz parte de um povo, que deveria ser reconhecido como povo e respeitado e amado em função da própria aliança. Então, a história, então, não é algo que se realiza automaticamente. Repetindo, ela precisa ser concretizada no encontro de Deus com os homens, no encontro dos homens com Deus, no encontro dos homens entre si. A história começa a existir somente quando o homem a ela se abandona e desiste de querer impor-se a ela. Às vezes é a vaidade humana, a sede de poder do ser humano que impõe e estraga a própria história da humanidade. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.